Boa tarde a todos, a quem me ouve, Juliano Tenório, coordenador em exercício do Conselho Participativo Municipal de Parelheiros. A partir de agora a gente vai fazer alguns podcasts, né, alguns áudios para falar um pouco sobre o Conselho e sobre seus desdobramentos em relação a toda a política, tudo que está acontecendo em relação à situação agora do bairro. E espero que seja de alguma utilidade para as pessoas poderem entender um pouco o funcionamento disso e possam também reclamar um pouco sobre os seus direitos e o que pode ser feito para ser melhorado. Muita gente não sabe, mas o Conselho Participativo Municipal ele foi criado há cerca de alguns anos com o intuito de ser uma ponte entre a comunidade eu digo bairro, eu digo distrito, eu digo as pessoas que moram em determinada região, com as prefeituras regionais. Eu estou aqui falando em São Paulo. No caso, a cidade é dividida em subprefeituras. Uma pessoa é indicada para ocupar essa posição de subprefeito, né? Ela seria a autoridade maior no ramo do executivo e ela estaria diretamente ligada ao prefeito, que é de fato responsável por toda a ação, toda a parte executiva na cidade. Né? É uma divisão para facilitar a administração da cidade. Pois bem, aqui em Parelheiros, o atual subprefeito, para quem não conhece, é um senhor chamado Marco Antônio Furque. Né? Ele assumiu a partir de um ano, mais ou menos, estamos em 2020, ele assumiu em cerca de 2019 e gera algumas controvérsias, né? Algumas pessoas têm simpatia, outras não, mas não é sobre a pessoa dele que eu vou discutir hoje. Eu vou discutir mais sobre a existência do conselho e o funcionamento dele em relação a tudo isso. O conselho, ele é formado por um grupo de pessoas, de moradores, precisam ser moradores do bairro, que são eleitos num processo eleitoral comum. Infelizmente não é muito divulgado. Geralmente a divulgação, por lei, é que se coloque uma placa ou uma faixa na frente da subprefeitura informando, mas fora isso não tem uma divulgação muito extensa, não tem uma divulgação muito ampla a respeito disso. É realizada a votação muito parecida com uma votação comum. Você precisa levar o seu RG e o seu título de eleitor para apresentar no dia, e após isso são eleitos esses conselheiros. Quem pode ser conselheiro? Qualquer morador que comprove, né, comprove que tem um comprovante de residência no bairro aonde pretende atuar. Né? Essa gestão, a partir da eleição, ele tem um período de. Esse grupo atua por cerca de 2 anos. Cerca não, atua por 2 anos, é um biênio. Atualmente se iniciou um novo biênio em 2020, esse ano, que vai até 2021. E eu sou um dos conselheiros desse grupo. O grupo era formado por cerca de 10 pessoas. Como já aconteceu em outras gestões, sempre há renúncias ou desistências. Atualmente ele é formado apenas por 6 conselheiros, desses dos 10. E agora eu acredito que a pergunta de ouro, né, a pergunta de US$ 1 milhão é: o conselho funciona? Bem, a ideia do conselho é que ele funcionasse. Como eu disse, ele ia ser uma representação dos interesses e das vontades dos moradores dos bairros para que chegassem à subprefeitura e a partir daí alguma coisa pudesse ser executada em benefício, em prol desses moradores. Mas nem sempre o que está na teoria acontece na prática, né? Infelizmente, eu vou passar aqui a fala do professor Reginaldo Nasser. O professor Reginaldo Nasser, ele é professor de Relações Internacionais lá da PUC, e ele estava falando um pouco sobre a ONU. A ONU é uma instituição que tem um funcionamento que lembra um pouco o Conselho Participativo Municipal. Pode não parecer, mas é verdade. Né? Ela forma vontades, né, de países em prol de benefícios
a todos os seus habitantes, a todos os seus cidadãos, seja de país, qual país for, porque são interesses que são entrelaçados, são interesses comuns. Mas o funcionamento muitas vezes da ONU lembra, segundo a fala do professor agora que eu vou passar para vocês, lembra muito do funcionamento, como está sendo o funcionamento do Conselho Participativo atualmente. Prestem atenção. Mas, por outro lado também, esse espaço, ele é um teatro. É como se fosse um teatro. Os presidentes, os diplomatas, eles vão fazer seus discursos e as suas representações. Vão fazer uma narrativa, que por vezes é uma narrativa que revela parte da realidade, mas também, muitas vezes, esconde a realidade. Então, como no teatro, você tem o palco, né, onde os atores se representam, e você tem o que está atrás do palco que nós não vemos. O público não vê. Mas o que está atrás do palco é fundamental. E aquilo que organiza a peça, aquilo que dá o tom, que dá o script para o que está acontecendo. Pois bem, é assim que nós podemos ver o presidente Bolsonaro hoje. Ele falou do quê? Ele falou... Ele comenta um pouco sobre a questão do Bolsonaro, do discurso dele, né? Na verdade, no Conselho acontece muitas vezes disso. Infelizmente, existem pessoas que atuam não em prol da comunidade, mas de interesses políticos. Então, as reuniões, frequentemente, as reuniões elas têm que ser uma espécie de reunião de cabresto. Elas podem falar sobre a temática a qual se propõe, que é revelar problemas da comunidade, desde que esteja dentro de um cabresto, desde que esteja dentro dos limites do que é permitido para essas autoridades, né? Porque não é interesse das grandes autoridades que os problemas das comunidades sejam resolvidos, porque se o problema da comunidade for resolvido, as pessoas começarem a ter mais ciência do que está acontecendo e lutarem e reclamarem, e esses problemas forem resolvidos, em breve muitos dos políticos não vão ser mais eleitos. É necessário para eles que continue com vários problemas no bairro, para que chegue essa época de eleição, as pessoas comecem a vender essa imagem e muitas infelizmente se prostituam, né? Porque é esse o termo certo, é uma prostituição política em troca de migalhas, um benefíciozinho até o final do ano, milheiro de tijolo, botijão de gás e por aí vai, para estar divulgando a imagem do político como se ele fosse maravilhoso, como se ele adorasse crianças, como se ele fosse o salvador da pátria, como se ele colocasse obras, né, pegasse obras e construísse, sendo que são obras do dinheiro público, e muitas vezes eles estão disputando um cargo que não é o cargo responsável pela construção daquelas obras, né? Muitas vezes a pessoa quer ser vereador, só que o vereador não constrói obra. O vereador ele é da parte do legislativo. O vereador ele cria leis, ele aprova ou não deixa passar determinadas leis. Não é essa a função do vereador. Essa função de construir, de executar, é função do legislativo. Mas o que isso tem a ver com o Conselho Participativo? O que tem a ver é que o Conselho Participativo, em vez de se tornar um elemento chave na voz do povo, infelizmente está se tornando um elemento de teatro. Se reclamar, se houver uma reclamação, como sempre há reclamação da minha parte, é sempre algum alvo de críticas. Infelizmente, recentemente, eu tive que entrar com um processo, com uma ação de injúria, porque fui agredido por um dos interlocutores, o senhor Bruno César Christi. Ele me ofendeu durante algumas reuniões porque eu disse simplesmente a verdade, que se ele não fizesse uma comunicação das reuniões ao público, à comunidade, eu iria reclamar na ouvidoria. Ele ficou super irritado, porque não é agrado das autoridades que a comunidade participe das reuniões. Embora elas, em tese, sejam abertas ao público, elas sejam livres e as pessoas possam participar.
Nesse período de pandemia, como vocês sabem, as reuniões estão sendo realizadas de forma online. É dado um link no qual as pessoas podem ingressar na reunião por meio de um aplicativo, o Microsoft Teams. Só que houve muitos problemas nessas reuniões, porque ele mandava o e-mail errado, mandava o link errado, muitos dos membros nem podiam, os próprios conselheiros não podiam participar das reuniões, porque às vezes o link não dava certo, a pessoa não conseguia entrar no link, não havia uma orientação do funcionamento do aplicativo, né, que tem algumas características aí que não são explicadas, as pessoas precisam aprender, e o número também de reuniões, né? É o número também de convidados. Esse aplicativo permite a presença até de 250 pessoas online, de forma virtual. E, infelizmente, os convidados muitas vezes são um número muito reduzido. Isso quando aparecem. Por convidados eu digo pessoas que não são os membros do conselho e não são os interlocutores. Seriam cidadãos, né? Ou qualquer outra autoridade que gostaria de participar e gostaria de fazer parte ali da reunião. Infelizmente esse número é bastante reduzido. Enfim, a questão principal é que se busque alguns elementos de orientação à população. Não adianta o conselho existir e virar um teatro de fantoches. Não adianta os conselheiros, haver conselheiros que estão ali apenas por interesse político, como havia, né? Havia alguns. A gestão atualmente, eu sou coordenador em exercício, mas na coordenação anterior, a pessoa que era coordenadora claramente agia de forma leniente e irresponsável, de forma que os interesses não chegavam, os pedidos da comunidade não chegavam à subprefeitura e muito pouca coisa, na verdade, foi realizada por conta do comportamento dessa pessoa. Foi necessário que os outros membros, os outros conselheiros pedissem, né, por meio de uma petição, que ela apresentasse uma justificativa ou então que ela saísse. Felizmente ela saiu, ela renunciou, né? Na verdade ela não apresentou justificativa, ela renunciou ao cargo. Da mesma forma que o Collor fez na época do impeachment, não sei se quem conhece, ele sofreu um processo de impeachment. Se ele fosse impeachmentado, né, se ele fosse retirado por meio do impeachment, ele ia perder direitos políticos por 8 anos. Ele preferiu renunciar e manter os direitos políticos em vez de sofrer esse processo de impeachment. Muita gente não sabe disso, às vezes o pessoal não sabe disso, mas foi isso que aconteceu e também foi isso que aconteceu no Conselho. Eu espero que esse podcast possa ter iluminado um pouco a mentalidade das pessoas em relação ao funcionamento do Conselho, a sua existência, a importância dele, mas a distorção que está sendo feita, infelizmente, pelas autoridades. Né? As autoridades estão distorcendo o funcionamento do Conselho e está acontecendo dessa forma. Precisamos de uma atuação mais severa e mais rígida e mais atuante, não só de nós enquanto conselheiros, mas precisamos também do apoio da comunidade, precisamos do apoio dos cidadãos que participem das reuniões, que participem das páginas sociais, para que ele possa ter mais força e as autoridades não tenham esse tipo de atitude como uma reunião de cabresto ou um teatro onde a pessoa reclama, é registrado, ponto, acabou e nada é feito. Tá? Então, tenha uma boa tarde a todos.